Agradeço o convite para vir conversar com vocês hoje sobre o que tem sido a minha prática profissional e o papel que o Polis e outras organizações da sociedade civil brasileira têm desempenhado em relação... Tá dando para todo mundo me ouvir? Se não estiver dando, só dá um alô, tá? Que aí eu falo mais alto. O papel que a gente tem desempenhado em relação à Habitat 3, que foi ano passado, e ao processo em torno da nova agenda urbana, esse documento adotado pela ONU na Conferência de Quito. E eu vou abordar, nesse pontapé inicial, eu vou abordar 3 tópicos que, conversando com o Osmani, achei que talvez fossem mais interessantes para vocês. 3 tópicos básicos, que é um pouquinho de como foi minha trajetória profissional, para vocês entenderem um pouco de onde eu falo e como eu cheguei lá. Acho que isso pode ser interessante para vocês. O papel que o Polis desempenhou dentro da Habitat 3 e o que a gente tem feito e o que é o Polis, uma ONG no plano internacional. E, por fim, também um pouco o que é o cotidiano do dia a dia mesmo, de alguém que trabalha com relações internacionais dentro de uma organização como o Polis, dentro da nossa missão. Então, a minha ideia é não passar de uns 20 minutos falando, porque o que eu acho mais legal é se a gente puder bater uma bola, conversar um pouco mais. E aí, dentro dessa minha também, agora nessa fala inicial, vocês também podem me interromper, vocês também podem fazer pergunta. Na verdade, eu não gosto muito de falar sozinho, assim, ficar aqui falando. Na verdade, até gosto. Se você me deixar falando, eu falo 40, 50 minutos sem parar. Não tem problema, é vício de professor isso. Mas é muito mais legal quando a gente está conversando. Então, na verdade, inclusive, eu trouxe aqui umas publicações do Polis sobre direito à cidade. Também tem aqui uma com o nosso... É um pendrive, isso daqui tem uns outros com o nosso material. E vai ganhar quem participar mais, quem me fizer mais pergunta, quem no final tiver me colocado melhor contra a parede, no bom sentido. Mas, enfim, sintam-se muito à vontade para perguntar qualquer coisa, para parar, tá bom? Em relação a como eu cheguei, onde eu tô, quem eu sou, de onde viemos, para onde vamos, né? Bom, eu sou advogado de formação, eu me formei em Direito, fiz Direito, mas minha primeira opção não era ser advogado, não era. Meu primeiro vestibular que eu fiz foi para RI, para Relações Internacionais. Eu tinha muita vontade de seguir a carreira de diplomata. Eu tinha vontade de entrar na diplomacia brasileira. E aí, na época, ainda eram poucos os cursos que tinham de Relações Internacionais. Basicamente, tinha o da UNB, o da PUC, e eu acho que eu fiz o primeiro vestibular da primeira turma de RI da USP. Tirando isso, acho que tinham pouquíssimos cursos na época. Acabei não passando no vestibular, eram 50 vagas, fiquei em 52, olha só que legal, não rodou uma vaga, pois é, nota de RI foi super alta, mas acabei fazendo Direito. E aí fiz Direito ainda com a intenção de continuar e tentar a carreira diplomática, porque sempre minha família tenho diplomatas na família, tem gente que seguiu essa carreira e é uma trajetória que sempre me interessou muito, por ser uma trajetória que viaja, por ser um pessoal que está fora, que está em contato com diferentes culturas, com diferentes realidades, que permite você ampliar seus horizontes. Pelo menos era isso que eu achava, né? Aquela idealização que a gente faz no começo. Quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer parte de um projeto de extensão, que era de assessoria jurídica popular e direitos humanos. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar muito dentro da área de direitos humanos. Eu falei, diplomacia, direitos humanos, tudo a ver, né? Vamos começar a aprofundar um pouco mais direitos humanos no plano internacional, os sistemas de proteção. Comecei a fazer curso, comecei a contactar com pessoas da área e eu comecei a ver que diplomacia não era o meu negócio, não era a minha área. E eu comecei a ver que eu curtia muito mais trabalhar com assessoria a movimentos sociais, com assessoria a organizações da sociedade civil, com pesquisa em direito urbanístico e direitos humanos, com pesquisa sobre cidade, com atuação. E aí eu falei, diplomacia não é para mim. Deixei de lado isso. E
E aí comecei a construir uma carreira dentro da área de políticas públicas, discutindo principalmente a partir do ponto de vista do direito à moradia e do direito à cidade, enquanto direitos humanos, o que isso significava em termos de políticas públicas, em termos de regulação urbanística. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma boa experiência, trabalhei já como técnico desde a metade da faculdade, tinha trabalhado já em gestão pública, trabalhei numa prefeitura, na época eu morava em Fortaleza, estudei, me formei lá em Fortaleza. Trabalhei na gestão do PT lá em Fortaleza, na Secretaria de Habitação, trabalhei em vários lugares, e aí quando eu terminei eu falei, o direito para mim não basta. Só para ter uma noção aqui, todo mundo é RI ou tem algum outro curso aqui, tem gente, todo mundo de relações internacionais, todo mundo, não sobrou um, gente, dá para fazer quase uma quadrilha aqui, né? Bom, quando eu terminei a faculdade, se tivesse alguém do direito ia atestar isso, tudo que você não quer é continuar na faculdade de direito quando você termina o curso. Então eu falei assim, eu quero fazer um mestrado em outra área. Dessa outra área, o que eu curti era direito urbanístico, direito à moradia, direito à cidade, a coisa mais lógica era planejamento urbano. E aí resolvi fazer mestrado em planejamento urbano e fui fazer mestrado aqui na FAU, na USP, sob orientação da Raquel Rolnick. Alguém já ouviu falar da Raquel? Conhecem a Raquel? Alguém conhece aí? Então, ela é uma urbanista bem conhecida no Brasil e no mundo, porque ela trabalhou já com assessoria e com uma militância histórica dentro do campo da reforma urbana, pelo direito à cidade. E aí, a partir de 2008, a Raquel foi indicada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU como relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. E ela foi de 2008 a 2014 relatora para o direito à moradia adequada. E eu fiz parte da equipe dela, como eu era orientando de mestrado, ela me chamou para trabalhar com ela, e aí eu fui fazer parte da relatoria, da equipe de apoio da relatoria. Quem aqui já sabe um pouco do trabalho do que os relatores fazem? Alguém sabe? Alguém faz alguma ideia? Sem ser os professores, claro, né, gente? Eu não estou perguntando para eles, estou perguntando para vocês. Não? Ninguém? Então tá. Pois é, o trabalho do relator ele é praticamente invisível. Como vocês sabem, dentro do sistema ONU, a gente tem diferentes instâncias dentro do sistema ONU e uma delas é o Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos ele tem um papel de monitorar periodicamente como está a situação dos direitos humanos de efetivação, implementação, se há situações de violência, de violação aos direitos humanos ou não. E aí dentro do sistema do Conselho, eles podem pensar que tem temas específicos que merecem uma determinada atenção mais próxima dentro de todos os direitos humanos. Direitos humanos vocês sabem o que são, né? Ah, tá. Bom. Não, só para a gente partir de pontos comuns. E aí, dentro dos direitos humanos, eles selecionam alguns que estão, por algum motivo, precisando de uma atenção maior e apontam relatores, que são indivíduos que, por sua capacidade técnica, profissional, são escolhidos para o mundo inteiro monitorar a situação de implementação e violação ou outra circunstância em relação àquele direito. No caso da Raquel, o direito à moradia adequada. Então vocês imaginam, uma pessoa, o dia dela tem 24 horas e a semana dela tem 7 dias, monitorava a situação de direito à moradia do mundo inteiro. Não sei quantos bilhões de seres humanos, não sei quantos bilhões de situações em relação ao direito à moradia adequada. Então não é à toa que vocês nunca ouviram falar da relatoria para o direito à moradia adequada. Além disso, além desse relator, eles são muito generosos e apoiam um assistente para o relator, que fica em Genebra e trabalha só metade do expediente para o relator, porque a outra metade está apoiando outro relator. Então, o mesmo assistente, a mesma pessoa apoia dois mandatos de relatores. E aí, qual é a missão que essas duas pessoas têm para fazer em relação ao direito à moradia? Coletar informações a respeito da situação de implementação, efetivação e violações do direito à moradia nos países
do mundo. E aí fazer relatórios sobre isso para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E aí, com isso, tentar dar uma forma de como monitorar a situação do direito à moradia no mundo inteiro, em diferentes aspectos, tanto por países, e aí o relator faz isso visitando os países, fazendo missões, é o que se chama, são missões oficiais. Então, visitando os países, conversando com os moradores, conversando com as organizações locais da sociedade civil, conversando com os governos e produzindo relatórios, quanto também fazendo pesquisas temáticas sobre o tema, escolhendo temas que são importantes dentro do direito à moradia adequada para discutir e apresentar para o Conselho de Direitos Humanos. Por exemplo, um tema é a crise que teve em 2008, crise global, financeira global, e como isso impactou o direito à moradia. Ou como o direito à moradia é impactado no caso de cidades que estão sediando mega eventos esportivos, como a Copa e as Olimpíadas. Ou países que estão sendo afetados por conflitos civis, como isso afeta o direito à moradia da população. Enfim, escolhe alguns temas e faz pesquisas temáticas. Para tudo isso, a gente tem um orçamento global de $0. O que é apoiado dentro disso é o sistema ONU, ele faz algumas pontes com missões dos países, missões permanentes dos países, que são os embaixadores dos países na ONU e no Conselho de Direitos Humanos, e esses países voluntariamente se oferecem para bancar uma pesquisa do relator ou para bancar alguma outra coisa. E era assim um pouco que os relatores vão fazendo. Eles vão com o pires na mão, passando de missão permanente em missão permanente com diferentes países para ver o que o país pode bancar. O que o país pode? Então, por exemplo, a Alemanha pode chegar e falar: meu interesse, eu acho interessante, estou interessado em bancar todas as pesquisas que têm relação a gênero e direitos humanos. Então, se você quiser fazer uma pesquisa avaliando como o direito à moradia das mulheres, como as mulheres têm o seu direito à moradia afetado diferentemente dos homens, eu topo financiar. Então o relator fala assim, está dentro da minha agenda, vou fazer, e aí eles te dão $100 mil ou 100 mil euros, uma coisa por aí, para você fazer uma pesquisa de 2 anos. O que não é suficiente para o mundo inteiro, obviamente, para você fazer uma pesquisa compreensiva, global, comparativa, com muitos estudos de caso, mas que de alguma forma te bota um pouco para andar e te bota um pouco para movimentar. Então a ideia da Raquel foi sempre trabalhar nesse sentido, de que o dinheiro que era dado não era suficiente, e ela construiu articulações com diferentes organizações no mundo para fazer pesquisas de uma maneira conectada. Então com outras universidades, com outros centros de pesquisa, com ONGs da sociedade civil, e aí ela produziu vários relatórios, e inclusive tem um livro dela, que é bem legal, que ela lançou, chamado Guerra dos Lugares, que fala um pouco do que, a partir de toda essa experiência da relatoria, ela viu da habitação, qual é a situação da habitação hoje no mundo. Só que além disso, além desse lado da pesquisa que eu estava falando, tem o lado também da situação de monitoramento da situação dos países. Então, tem as missões. Além disso, a gente recebia o que? São as... eu esqueci o termo em português, que são as complaints. Não são reclamações, são denúncias, obrigado. São as denúncias. Então a gente recebia denúncia, umas 100 denúncias por dia de situações de violação do direito à moradia adequada no mundo. E aí a pessoa fala, e como é que eu resolvo a minha questão do direito à moradia adequada? E você responde, então, eu não posso fazer nada. O que você tem em relação ao seu direito à moradia é isso, isso e isso. O que você tem, o que o governo tem que trazer é isso, isso e isso. O que você pode demandar é isso, isso e isso. E tais organizações no seu país dialogam com isso. Então era um pouco o que a gente fazia. A gente construiu uma rede de pessoas e organizações que eram envolvidas com o mandato da relatoria, para que a gente conseguisse estender para além das nossas possibilidades o trabalho da relatoria.
Estou falando isso tudo para vocês por quê? Eu acho que isso a gente até pode ter uma outra conversa um pouco melhor sobre a relatoria. Para vocês entenderem um pouco como o sistema ONU ele é limitado do ponto de vista dos direitos humanos e da situação, do monitoramento da situação de direitos humanos. E também para vocês entenderem a importância de que mesmo dentro do sistema ONU, você conta com a sociedade civil para fornecer elementos para esse monitoramento da situação de direitos humanos. A partir desse trabalho que eu fiz na relatoria, eu fui convidado para trabalhar no Polis. Foi por conta desse trabalho que eu fiz com a Raquel que o Polis me chamou. Por quê? Como eu estava falando, o Polis é uma ONG. O Osmani falou também. O Polis é uma ONG. Que tipo de ONG vocês conhecem? Vamos lá, vamos começar um pouquinho do começo, mais básico. Quem pode me dar exemplos de ONGs que conhecem, famosas, conhecidas? Alguém conhece uma ONG? Anistia Internacional. Qual? Não ouvi, desculpa. Ah, tá. Legal. O que mais? Unicef? Mais ou menos. O que mais de ONG? Greenpeace. Que outras ONGs vocês conhecem? Só conhecem ONG grande? Tipo, ninguém conhece uma de proteção dos animais, uma de proteção da natureza, uma de adoção. ONG, o universo das ONGs, ele é muito grande. Se a gente for nomear todas as ONGs que a gente conhece, é que vocês não estão se esforçando para pensar, mas vocês conhecem, no mínimo, cada um de vocês, umas 10 ONGs. Porque o universo das ONGs, ele é muito grande. Ele varia desde a ONG, que ela, na verdade, presta serviço ao poder público, e aí vai passando disso para ONGs que promovem assistência, que promovem assessoria, que promovem, enfim, até chegar a um perfil de ONG, que é o que a gente chama um pouco ONG do campo das ONGs progressistas. E aí é um pouco como o Polis se vê. E aí com todas as críticas que vocês podem fazer a isso, tá bom? A essa denominação. O Polis ele é uma ONG que tem 30 anos e que surgiu dentro do contexto da redemocratização do Estado brasileiro, na década de 80. Polis não surgiu sozinho. Nessa época, final da década de 70 até os anos 80, surgiu uma geração inteira de grandes ONGs brasileiras que vieram no contexto da redemocratização do Estado. Então, que lutaram pelo fim da ditadura e que, ao mesmo tempo, lutaram pela construção de um novo Estado brasileiro, construção de uma nova concepção de Estado no Brasil. E aí, nesse novo Estado, era um Estado baseado em quê? Numa agenda de direitos. Numa agenda que conseguiu consagrar na nossa Constituição Federal um rol de direitos fundamentais, um rol que a gente começa a falar de direito, a gente já começa a falar juridiquês, né? Uma lista de direitos fundamentais, direitos humanos que foram positivados na nossa Constituição. E aí essa lista era um pouco da plataforma que essas organizações traziam já, que elas vinham debatendo e que elas vinham pressionando para que fossem adotadas. E aí, dentre essas, tem o Polis, que trabalhou desde sempre no campo das ONGs urbanas, que trabalha desde o seu começo com direito à moradia, direito à cidade e outros temas de políticas sociais ligadas ao campo urbano, mas também tem ONGs que têm um perfil mais ligados ao direito à educação, como é o caso da ação educativa, de combate à pobreza, como é o caso do IBASE, de ampliação da participação política e da reforma política, como é o caso do INESC, enfim, outras grandes ONGs, o Conectas também, que tem uma questão de advocacia e de proteção de direitos humanos, tem tem várias que a gente pode falar, surgiu uma grande geração de ONGs que hoje em dia são consideradas referências no seu campo. E essas ONGs, elas tinham um perfil muito voltado, como eu disse, para a construção do Estado. Então, para uma construção institucional. E isso significa o quê? Construção de políticas públicas que trouxessem a efetivação da agenda de direitos que era reivindicado no processo de redemocratização do Estado brasileiro. Então, o Polis, desde o seu começo, ele tinha como missão
no caso das políticas sociais, políticas urbanas, a constituição de políticas, a reivindicação de políticas públicas que efetivassem o direito à moradia e o direito à cidade da população. Então esse é o centro, o core, a grande missão do Polis, é a reivindicação de políticas públicas que efetivem o direito à cidade e o direito à moradia da população. Isso começou bem no plano da redemocratização brasileira, que vinha com toda a discussão do Estado, mas também numa época que, se vocês que estudam um pouco mais isso, até bem mais do que eu, sabem também, uma época que estava em alta os processos de conferência da ONU, as grandes conferências temáticas da ONU. Veja, por exemplo, a Rio 92, a Eco 92 que a gente teve, que depois, agora, a gente teve a Rio +20. No contexto dessas grandes conferências, também teve em 96 a Habitat II, que era a conferência voltada a discutir direito à moradia e as possibilidades das políticas habitacionais no mundo. Então, a constituição do Polis, além de ser nessa época de reivindicação dentro do Brasil, de políticas públicas dentro do Brasil, também coincidiu com esse momento, essa era áurea das conferências, das grandes conferências internacionais da ONU. E aí, dentre essas grandes conferências, o Polis resolveu que um dos espaços estratégicos para apostar suas fichas eram esses processos internacionais, a partir da articulação com outras organizações da sociedade civil também, com outros movimentos internacionais. Então, desde o começo, junto com a atuação do Polis dentro do Brasil, da reivindicação de uma agenda de direitos, da discussão e da reivindicação de políticas públicas que efetivassem esses direitos, o Polis também tentou desde sempre fazer a ligação entre isso e o que era discutido no plano internacional, e os documentos que eram aprovados no plano internacional, porque a gente entendia e entende até hoje que, em alguma medida, essa discussão desses documentos no plano internacional reverbera também na discussão institucional dentro do Brasil, na discussão institucional a nível federal, estadual e municipal. Então a gente desde sempre tinha essa reivindicação, tanto é que na Eco 92, no Rio, nós fomos um dos que capitaneamos uma das primeiras grandes articulações da sociedade civil em torno do tema urbano, porque o urbano estava ausente da discussão praticamente da Eco 92. Se discutia meio ambiente, desenvolvimento sustentável, sem discutir o grande vetor econômico que se estava sendo adotado no mundo, que era da urbanização como gerador de negócios, de lucros, de projeto. E como você fala em desenvolvimento sustentável sem você falar de política urbana, sem você falar o rumo da cidade, sem você falar em consumo na cidade, sem você falar em vários temas que estão intrinsecamente ligados. E isso estava ausente do debate. Então a gente colocou junto com outras organizações isso no debate. E aí essa articulação de 92 lançou um dos primeiros documentos, a Carta do Rio, sobre cidades, que tipo de cidades nós queríamos no plano internacional. Um documento que fosse já da sociedade civil no plano internacional. Isso em 92. Em 96 nos articulamos novamente na Habitat II. Quando eu digo nos, eu não estava, tá? Eu sou jovenzinho, eu tenho 30 e poucos anos. Estou colocando o Polis. Senão vocês vão achar que só por conta dessa barba aqui eu tenho 50 anos. Não, não tenho. Posso parecer. Em 96, em Istambul, na Conferência Habitat II, de novo nós articulamos, fizemos parte da articulação da sociedade civil internacional, que reivindicou, dentro do processo da Habitat II, que a discussão sobre políticas habitacionais tinha que ser pautada na discussão sobre direito à moradia. Vocês acham lógico isso? É lógico para você? Por que é lógico para você? Se você está discutindo política habitacional, que diz como a pessoa mora, você está discutindo direito à moradia, você concorda? Pois é, isso é óbvio para você, mas para os países que estão discutindo, não é óbvio isso. Por quê? Existe uma série Existe uma carga ideológica muito grande enquanto se discute direitos humanos no plano internacional. Então tem países, por exemplo, que acham um absurdo você pautar uma agenda
de políticas habitacionais sobre o direito à moradia, porque tem países que sequer reconhecem o direito à moradia como um direito humano. Tem países... Alguém consegue citar um país assim, que acha que o direito à moradia nem é direito humano? Não, gente. Vamos lá, esforço. Eu sei que já é noite, eu sei que a gente vai ficando cansado no dia. Mas vamos lá, direitos humanos, direitos econômicos, sociais e culturais, sem ser civis e políticos. Vocês conseguem pensar assim num país que tem um cunho mais liberal, que tem uma economia mais voltada para o mercado, que pensa que a satisfação das necessidades humanas é basicamente através do mercado? Não? Estados Unidos, né? Valeu, obrigado, tô aqui me esforçando, vamos lá. Vamos lá, eu estava quase desenhando a bandeira dos Estados Unidos aqui. Então, Estados Unidos é um grande exemplo. É um grande exemplo de como um país que tem uma ideologia que é contrária à adoção de vários direitos, à incorporação de vários direitos, numa agenda como essa, e é um país que, enfim, né, tem um peso enorme nessas conferências e nas resoluções da ONU. Então, a gente teve que brigar em 96 para que o direito à moradia fosse incluído na Agenda Habitat, para que essa fosse o fundamento da Agenda Habitat. Foi uma grande discussão e, na época, um dos países que mais alavancou essa discussão, por incrível que pareça, foi o Brasil. Foi a sociedade civil brasileira, porque por um raio de lucidez, não foi bem lucidez, foi mais reivindicação da sociedade civil brasileira, a sociedade civil brasileira fez parte da delegação oficial do Brasil na Habitat 2. Então a gente estava dentro das rodadas de negociação, diferente das organizações da sociedade civil de outros países. Então a gente conseguiu fazer barulho sobre o direito à moradia adequada dentro, porque eu não sei se vocês sabem muito bem como são esses esquemas de negociação, mas basicamente esses processos de negociação em conferências da ONU são capitaneados pelos países. Ponto. Eles são os protagonistas, eles são os atores, eles que tomam as decisões. Sociedade civil quase não existe. Então a sociedade civil, o que é que ela tem que fazer? Ela todo o tempo está reivindicando participação na mesa. E muitas vezes, tá, vocês podem participar. A gente faz uma mesa redonda para vocês aí, de meia hora, a gente tem uma semana inteira de conferência e vocês têm meia hora para vocês discutirem e falarem o que vocês querem. E se eu quiser, eu ouço o que vocês estão colocando ou não. Geralmente, os processos, vários processos de conferência da ONU, tradicionalmente tinham pouca participação. Até a Habitat 2. A Habitat 2, a Rio 92 já teve mais, e a Habitat 2 foi considerado um dos marcos de participação, porque o Brasil teve essa inclusão da sociedade civil como delegação oficial, e isso trouxe um outro tom para o debate. Inclusive, teve várias experiências brasileiras que foram premiadas na Conferência Habitat 2, porque se mostrou que a sociedade civil pode produzir, pode ter iniciativas interessantes e mostrar como essas iniciativas podem virar políticas públicas depois. E aí esse debate, e a gente estava num debate também dentro do Brasil para que o direito à moradia fosse adotado também como direito humano, porque na época, 96, já tinham 8 anos de Constituição Federal, mas nossa Constituição não tinha o direito à moradia na época. O direito à moradia só entrou por emenda constitucional em 2000. Emenda 36. Então a gente tinha uma luta no Brasil para a inclusão do direito à moradia como direito humano. E a gente estava tão quente nessa luta dentro do Brasil que a gente tinha muitos argumentos de como o direito à moradia também deveria ser base da Habitat 2. Bom, passa a Habitat 2, tudo isso, a Eco 92, a Habitat 2 vão formando um caldo de articulação da sociedade civil, que quando se reúne o Fórum Social Mundial, vocês já ouviram falar do Fórum Social Mundial? Quem já ouviu falar? Alguém aí me salva, fala um pouco enquanto eu bebo um pouco de água. O que é o Fórum Social Mundial, então? Ótimo, surgiu como contraponto a Davos, e era um espaço principalmente da sociedade civil e de governos progressistas de discussão de que outro mundo queremos, que outro mundo possível queremos,
que outro modelo de desenvolvimento nós queremos. E aí um movimento de desenvolvimento que fosse baseado em direitos. E aí dentro desse Fórum Social Mundial, que era uma articulação global muito grande, a gente começou uma articulação em torno do direito, em torno de pautas urbanas focadas no direito à cidade. E aí saiu o primeiro documento internacional sobre o direito à cidade, que era a Carta Mundial do Direito à Cidade. Tudo isso foi fazendo com que a gente construísse, ao longo desses, sei lá, quase 30 anos, um bloco de organizações, de várias organizações no mundo inteiro, que discutem direito à cidade, que militam pelo direito à cidade, que reivindicam o direito à cidade em diferentes países. E aí é o que esta publicação traz aqui. Traz experiências de vários países do mundo sobre direito à cidade, em diferentes regiões. Tem um foco maior, uma ênfase maior na América Latina, tem uma ênfase maior na América Latina, mas também tem na África, também tem na Europa, e na Ásia a gente está terminando agora como se fosse um apêndice que vai ser lançado em breve, uma nova edição, que agora com experiências da Ásia sobre direito à cidade. E aí, bom, esse bloco foi se constituindo nos fóruns sociais mundiais e encontros que a ONU tem também, que são fóruns urbanos mundiais, que acontecem a cada 2 anos para discutir políticas urbanas. E aí esse bloco foi se constituindo, se articulando. Em 2014, tendo em vista que em 2016 ia ter a Habitat 3, que é a Conferência das Nações Unidas em torno das políticas habitacionais e do Habitat, vendo que em 2016 ia ter essa conferência, a gente falou, bom, essa articulação já existe há mais de 20 anos, a gente informalmente já troca muita experiência, informalmente a gente já faz muita coisa junto, projetos de estudo comparado, a gente faz documentos coletivamente. Por que a gente não dá um passo além e tenta formalizar isso? Tenta dar uma cara a esse bloco de organizações. E foi aí que surgiu a plataforma global pelo direito à cidade, que é essa plataforma que eu tenho uns outros pendrives para dar e que também bancou essa publicação, essa pesquisa, que é uma articulação dessas organizações que historicamente vêm trabalhando juntas para construir uma plataforma de reivindicação do direito à cidade para a Habitat 3. A ideia da gente inicialmente era simplesmente construir o que nós gostaríamos que a nova agenda que sairia da Habitat 3 trouxesse. O que nós acreditávamos que era importante para pautar esse novo processo, essa nova discussão em torno da Habitat 3, em torno da nova agenda urbana que acabou sendo. Então, o que era a nossa visão de direito à cidade, o que inclui o direito à cidade, o que ele dizia. E aí, a gente resolveu dar um nome para isso e resolveu pensar em estratégias que essa plataforma deveria ter, como ela se organizaria. E aí a gente teve um encontro em 2014 aqui em São Paulo, sediado pelo Polis, que nós recebemos pessoas de mais de 50 países diferentes, foram em torno de 150 organizações de mais de 50 países, para pensar em como a plataforma ia se articular e quais seriam os nossos planos para esses 2 anos que a gente tinha entre 2014 e a Conferência Habitat em 2016 e planejar como a gente faria para inserir a nossa visão de direito à cidade dentro da nova agenda urbana. Bom, e aí eu acho que eu entro um pouco, eu falei já do primeiro tópico, falei do segundo, acho que entro um pouco no terceiro. Tá, já foi 35 minutos que eu falei? Caralho, desculpa, gente. É 5 minutos no geral que a gente tem? Ah, tá bom. Vou encerrar. E aí isso eu acho que explica um pouco então o que a gente fez nos últimos tempos. Como vocês acham, alguém tem alguma ideia de como a gente insere não é bem um tema, mas um direito como direito à cidade, que não é reconhecido em nenhum tratado, que não é reconhecido em nenhum documento da ONU, dentro de uma agenda? Para pensar. Na Habitat 2, a gente não conseguia inserir o direito à moradia, que já era direito humano,
desde a década de 40, já fazia parte dos documentos e de tratados da ONU desde a década de 40, 50, a gente quase não conseguia inserir na Habitat 2 dentro da agenda da Habitat 2, que saiu. Como a gente inseria um direito, que é um direito à cidade, que não estava em nenhum tratado, em nenhum documento dentro de uma agenda da ONU. Foi um trabalho super difícil de convencimento, de pressão, de articulação, de negociação. Por quê? Como eu disse para vocês, é um processo capitaneado pelos governos, pelos estados. Como nós da sociedade civil faríamos para isso estar incluído? Então a gente participou das diferentes instâncias que tinha na Habitat 3, que houve. A Habitat 3 ela foi um processo confuso, para ser assim, understatement, assim, a coisa mais leve que eu posso falar foi confuso a respeito do processo, porque não tinha clareza quais eram as instâncias corretas, quais eram o que foram criados, por exemplo, tinha conferências temáticas, antes, precedendo a Habitat 3, conferências temáticas, conferências regionais, grupos de políticas que discutiam temas relacionados a temas urbanos, tinha uma articulação que os países montaram em torno da sociedade civil, que era para a sociedade civil brincar de participação. Tinha, além disso, tinha consultas online, tinha também os relatórios que cada país fazia, relatórios com a situação de desenvolvimento do seu país e sugestões e temas importantes relevantes. Só aí eu já citei 6 canais diferentes. Em nenhum deles estava claro desde o começo qual era a sequência lógica entre eles, quem ia alimentar, de onde ia sair os principais conteúdos que iam alimentar a nova agenda urbana, quem ia fazer a costura entre esses diferentes conteúdos, quem ia fazer a mediação desses diferentes debates, nada disso claro. Tudo disso jogado, porque o sistema ONU, um dos grandes defeitos é que ele está praticamente falido, sem grana, porque cada vez menos os países contribuem para a ONU e ainda menos, cada vez menos para agências específicas, como é o caso da UN Habitat, que é a agência dentro da ONU que centraliza as questões relacionadas ao Habitat. E como você faz tudo isso com pouco dinheiro? Você joga para os países e para as cidades sediarem as conferências temáticas e regional, para as organizações organizarem os Urban Thinker Campus, para que os grupos de política existam praticamente por si só. Mas aí você fala, então você está discutindo isso dentro de um grupo de política, mas para que eu estou discutindo isso? Isso vai entrar no relatório? Quem vai me dizer o que está e não está dentro do relatório? Ah, isso é o grupo dos países que vai decidir. Tá, então vamos discutir com o grupo dos países. Ah, isso é só nos encontros preparatórios. Tá, então vamos estar presente nos encontros preparatórios. Não, encontros preparatórios são só para países. Então, para que eu estou aqui participando no grupo de política? Ah, a gente pode talvez abrir os encontros preparatórios para a sociedade civil. Legal, vamos participar. Você chega nos encontros preparatórios, vamos discutir qual vai ser o processo, né? Como vai ser o processo de participação. Não, o processo de participação é muito controverso de ser discutido. Vamos deixar para o próximo encontro preparatório. Foram 3 encontros preparatórios, a Habitat 3, foi decidido só no 3º encontro preparatório como seria a participação da sociedade civil na conferência. Enfim, o que eu estou falando com tudo isso, que eu achei que eu ia ter mais tempo, mas acabei me alongando muito na primeira parte, é um processo que tinha vários espaços de discussão do tema, várias formas de captar insumo, várias coisas que, em tese, permitiriam a participação da sociedade civil, mas que, na verdade, não eram nada coesos entre si, não tinha um fio condutor lógico e que a sociedade civil não fazia ideia do porquê estava ali e para que ia servir no final das contas, porque nunca estava claro quem faria o rascunho do documento, que era o principal que estava sendo discutido. No final das contas, foi o grupo preparatório dos países que fez o rascunho inicial, que foi super criticado, que até hoje a gente bate, porque desde o primeiro rascunho até a versão final é um documento extremamente contraditório, vazio, generalista, que traz diferentes visões sobre cidade.
entre elas uma visão ligada ao direito à cidade, yes! Assim, depois de muito esforço, mas que traz visões contraditórias, que é um documento que eu acho melhor a minha pesquisa do que o documento, sendo bem sincero. Assim, a nova agenda urbana é um documento muito vazio, muito genérico. Então, acabou sendo um documento que não serve para muita coisa. Grande coisa que a nova agenda urbana vai servir, e é isso que a gente tem feito a discussão, ela serve como um catalisador de processos. Então, agora aprovada a nova agenda urbana, a nossa discussão está em como a gente faz com que os processos de implementação da nova agenda urbana, eles sejam baseados numa visão de direito à cidade. Uma visão que consta em algumas coisas da nova agenda urbana, como a gente tira da nova agenda urbana esses elementos do direito à cidade e promove a implementação. Pouco isso, para a gente chegar nisso, teve várias etapas que a gente fez campanhas, a gente fez articulações, documentos, manifestos, várias outras coisas.